palavra do Senhor, gente. Como é bom adorar a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 12, o versículo 22. O tema de hoje, a maior riqueza da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior riqueza da igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é a igreja. A maior bênção, a maior riqueza que você pode receber nesta terra é o Espírito Santo. Depois da salvação, é o Espírito de Deus na sua vida. Quando você aceita Jesus, você está salvo pela fé em Jesus. Agora, você precisa receber a maior herança que Jesus deixou para nós: o Espírito dele. Ó Espírito Santo, fala conosco. Que não seja sabedoria humana, terrena ou natural. Queremos ouvir a tua voz audível. Queremos ouvir a tua sabedoria. Alimenta-nos com a tua verdade, com a tua voz sobre-humana, a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Amém? Amém. O Senhor Jesus, escute bem, igreja. O Senhor Jesus, no Evangelho de João 14, ele explica com detalhes. E ele explica, sem nenhum arrudeios, que ele deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Foi o último sermão do Senhor Jesus para os discípulos e para o povo. Ele fala claramente. Ele diz: eu vou para o Pai, acreditem em Deus e acreditem em mim. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem pai. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Quando eu chegar diante do Pai, eu vou rogar a Ele, eu vou pedir a Ele, e Ele vai enviar alguém igual a mim que vai ajudar vocês aqui. O Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito que clama Abba Pai. O que é isso, clamar Abba Pai? O Espírito que ele vai se alegrar com a sua alegria, ele vai chorar com você, ele vai sorrir com você. Quando você está feliz, ele está feliz. Quando você chora, ele chora. Quando você geme, ele também geme, e com gemidos inexprimíveis, ele vai explicar detalhadamente ao Pai o que se passa no mais íntimo do seu coração. Ele vai te ajudar. Você não vai caminhar sozinho na terra. Ele vai estar com você. Ele é a marca de Deus. Ele é o selo de Deus. Glória a Deus. Ele é o que está escrito em Joel 2. Ele é o que está escrito: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Ele é o que está escrito em Isaías 64, aonde virá água sobre os sedentos. Ele é a água de Deus, ele é o próprio Deus. Ele vai dessedentar, saciar a sede do povo de Deus, em meio ao mundo que jaz no maligno, que é o deserto. Ele é o que diz o Isaías 61. Interessante.
Olha o que diz aqui, voltando só um pouquinho, em Mateus capítulo 12, no versículo 18, diz assim: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado. Isaías, aqui em Mateus, está citando o que Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou acerca de Jesus Cristo. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Quem são os gentios? Povos que não fazem parte do povo judeu, povos do mundo inteiro. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem é esse amado de Deus Pai? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus, o nosso Salvador, Ele não vai apagar, sabe? Ele não vai apagar a cana quebrada. Não apagará, olha só, não esmagará a cana quebrada. O que é isso? De repente você não tem muito valor para algumas pessoas, para a sociedade, para um vizinho, para um colega de trabalho, para a esposa, para o marido. Você não tem muito valor. Você foi desprezado até por pai e mãe. Quantas pessoas são desprezadas pela família? Quantos são desprezados por pai e mãe? Quantos não têm valor até dentro das igrejas? As pessoas olham para você e não vê futuro em você, subestimam você, julgam você pela aparência, desprezam você, mas o amado de Deus, o ungido de Deus, Jesus Cristo, Ele não vai esmagar quem já está quebrado, a cana quebrada. Ele não vai dar um tiro de misericórdia ou desprezar. Ele vai restaurar. Ele não vai apagar a torcida que fomega, sabe? Aquela pessoa que diz assim: eu não tenho mais nem forças para orar. Os problemas são tão grandes, o desprezo, a dor, o sofrimento, que eu não tenho forças nem para sair do quadro. Eu não tenho forças nem para levantar a minha voz para orar. A minha voz está embargada, estou triste. Eu até oro na mente, eu estou sem força nenhuma, eu peço a Deus por socorro. Ele está dizendo: eu não vou destruir você, eu não vou apagar você que crê em mim. Eu vou restaurar, eu vou acender você. As pessoas desprezaram você, eu vou te ajudar. E ele disse: eu vou morrer, vou ressuscitar. Falou em João 14. Mas vocês vão receber o que é meu. Eu vou rogar ao meu Pai, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão receber o Espírito Santo. Amém? Amém. É a maior riqueza da igreja. Jesus só saiu para pregar, expulsar os demônios e curar os enfermos, depois que, ao ser batizado nas águas, ele recebeu o batismo dos homens, mas logo em seguida ele recebeu o batismo do Pai e ele recebeu o Espírito Santo. E aí ele deu início ao seu ministério, saindo, pregando o reino de Deus, expulsando os demônios e curando os enfermos. Você quer saber, quando Jesus está num lugar, quando os demônios são expulsos, porque Jesus não mudou o trabalho dele. Jesus não mudou. A diferença é que ele não está aqui em figura humana. Quem está é o Espírito dele
através dos seus servos e servas. Aleluia. Ele continua com o mesmo trabalho, libertando os endemoniados, curando os enfermos, salvando os perdidos. Amém? Amém. Ajudando as pessoas. Ele continua fazendo isso. É incrível, eu não entendo como as pessoas elas colocam tanto entretenimento dentro das igrejas, e o principal trabalho do Evangelho muitas das vezes é maquiado, deixado de lado e colocado outra coisa no lugar, o entretenimento. Sabe? Tantas coisas são feitas, menos expulsar demônios, curar enfermos e anunciar o reino de Deus. Por vezes, alguém abre um versículo, lê um salmo, fecha a Bíblia, não explica nada, e vamos cantar na igreja e vamos louvar a Deus. E por vezes, quando o louvor ainda é afinado, glória. Mas às vezes também só Deus recebe, porque os irmãos voltam para casa e dizem: ó Senhor, abençoa os teus servos que estão louvando. Então, o trabalho de Jesus, ele continua o mesmo. Você pode louvar, sendo afinado ou não, Deus recebe o nosso louvor e adoração, o que importa é o coração. Mas saiba que aonde Deus está, o mal tem que sair. Em 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo existe. Estamos numa batalha muito grande, numa guerra, e nós dependemos do Espírito Santo. Dependemos, precisamos, é o maior tesouro, é Deus dentro de você. Então escute bem, Jesus disse isso em João 14, em Atos capítulo 1, Jesus já havia morrido e ressuscitado, ressuscitou dentre os mortos. Agora Jesus aparece para mais de 500 irmãos e para os apóstolos. Jesus está com um corpo tangível. Ele pode ser apalpado, ele pode comer, beber com os apóstolos, ele pode abraçar as pessoas, mas ele está com um corpo glorificado, vivo para sempre. Ele pode passar pelas paredes, ele pode voar, e ao mesmo tempo ele pode ser apalpado e abraçar. É corpo glorificado, e um corpo semelhante a este eu e você receberemos na glória. Amém? Amém. E Jesus, em Atos 1, ele diz para os discípulos e para os irmãos, 120 pessoas obedeceram. Ele falou para mais de 500 pessoas. Ele disse: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas recebereis o poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês poderão pregar, serão minhas testemunhas na Judeia, na Galileia, em Cafarnaum, em Jerusalém, até aos confins da terra. 10 dias se passaram, 10 dias de oração. Eles perseveraram na oração em Jerusalém. Em Atos 2,2 diz: de repente veio um som impetuoso, e línguas foram vistas, línguas como de fogo, caiu sobre aquelas pessoas, e eles começaram a falar em língua dos anjos. E depois que eles falaram em língua dos anjos, veio o poder, através da pregação. Pedro, ele, numa única pregação, 3.000 almas se renderam. Na segunda pregação, mais 5.000. Agora a igreja tem 8.120 membros, só para começar. E houve uma explosão de milagres, sinais, prodígios, provando que o mesmo Jesus que subiu
agora estava dentro daqueles homens e mulheres em espírito e em verdade, o Espírito Santo. Jesus está aqui na terra, em figura humana, em Mateus, voltando para Mateus 12, no versículo 22. Olha como é importante o poder do Espírito Santo. Lhe trouxeram um endemoniado. O que é que o demônio estava fazendo na vida dessa pessoa? Ele estava cego e mudo, e Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. Tem pessoas que os demônios têm agido de outra maneira. De repente não é na área da saúde, ou não é na área da saúde apenas, é no casamento, é na vida financeira. O inimigo tem atuado brutalmente no campo mental dessa pessoa, não deixa ela dormir, ela não tem paz, ela não é feliz no amor. Só aparece na vida dela homens casados, de quem ela gosta, a pessoa que ela gosta não gosta dela, e quem ela não gosta se aproxima dela. Ela não é feliz. Os espíritos colocam vícios na bebida, ela não consegue se libertar da promiscuidade, até conhece a palavra, ela nunca incorporou, manifestou um demônio, mas os espíritos estão trabalhando ao derredor da vida dela. É por isso que nós precisamos da proteção do Espírito Santo, porque Ele dá ordem aos anjos para nos proteger. Os anjos só vêm com ordem de Deus, e o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. Precisamos do Senhor Espírito Santo, precisamos da blindagem dele, da proteção dos anjos do Senhor. Os anjos estão ao nosso redor, os demônios ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha, uma legalidade para entrar, seja no corpo ou seja numa área da vida. Por vezes, quando você é uma pessoa que não deu legalidade aos espíritos, não foi buscar passes, você é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, mas agora os demônios estão ao derredor e procuram uma brecha para atacar, mesmo você tendo o Espírito Santo. Ele não entra no seu corpo, mas quer atacar a finança, o casamento, a saúde, de alguma maneira. Eles querem uma brecha. Eles não podem agir dentro de você, mas eles querem uma brecha para atuar na sua vida. Por isso estamos numa batalha espiritual. No caso desse homem, os espíritos malignos entraram de uma maneira tão forte na vida deles, na vida dele, que ele ficou cego e mudo. Foi isso que o mal fez na vida dele. Eu só acredito em Deus, no bem. Isso não é capaz de acontecer, isso é natural. Essas doenças são naturais, é coisa da vida, isso é do corpo mesmo. Você crê na palavra de Deus? Esse homem ficou cego e mudo. Quem que impedia ele de enxergar e de falar? A entidade maligna, que muitas das vezes se faz passar por espíritos e luz, muitas das vezes se faz passar por familiares que morreram, artistas, poetas, cantores. No caso de Samuel, o primeiro rei de Israel, quando foi se consultar com uma bruxa, o espírito maligno se fez passar pelo profeta Samuel, até pelo pastor. Eu sou o profeta Samuel, eu trago a revelação para você. E esse homem ficou endemoniado, possuído. Davi tocava a sua harpa e o demônio agitava o corpo dele. Esta semana eu estava pregando e uma senhora, na hora que estávamos orando, no começo do
culto, estávamos num lugar de adoração, de oração, e de repente o espírito maligno apanhou ela e jogou ela uns 3 metros de distância. As pessoas, a multidão, ficou admirada com aquilo. E na hora que ela caiu, estávamos louvando, ó Deus, te amamos, Jesus. De repente, o espírito maligno, por causa da luz e do poder do Espírito Santo, ele já estava ali, escondido naquele corpo, naquela matéria. Ele foi obrigado a manifestar-se e jogou a mulher 3 metros de distância. E quando aquela senhora caiu, então nós estávamos ali vendo o que o Espírito estava fazendo. Estava agitando o corpo dela violentamente no chão. E de repente, uma outra começou a gritar e passar mal. Manifestou também com 7 demônios. Foi agora, quarta-feira, foi ontem. E as pessoas começaram a passar mal, porque aonde Deus está, o mal, mesmo querendo se esconder, ele não consegue por causa da luz. O Espírito Santo, que é Deus dentro de você, confronta, seja dentro de uma igreja, seja na rua, seja na praia, seja no monte, seja ao ar livre, seja onde for, confronta os espíritos malignos que estão dentro das pessoas. Há pessoas que foram buscar, foram receber passes, ou banhos de arruda, ou de água de amor. Há pessoas que o familiar fez um pacto. Há pessoas que foram buscar para resolver um problema no casamento ou nas finanças. Alguém diz, tem um lugarzinho que você vai receber aí, sabe? É só fazer uma oferenda. E os espíritos, porque existe o lado mal, existe o da ala da direita, que são bons e vão ajudar, são curandeiros, são médicos, são personalidades espirituais do bem. E a pessoa acaba dando brecha. No caso desse rapaz, a Bíblia não diz o que foi, mas o espírito maligno deixou ele mudo e cego. E ele era um religioso, praticante do Torá. Ele vem de uma família religiosa. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Jesus, até adorando a Jesus, sendo doutrinados na palavra de Deus, mas ainda não abriram seus corações de verdade para o Espírito Santo? Porque o espírito maligno pode ser passado de uma pessoa para outra, o Espírito Santo não. E eu vou dizer por quê. Se uma pessoa entra na sua casa, ela está possuída por demônios dentro dela. Se você não tiver o Espírito Santo, esses demônios passam pelo aperto de mão, passam pelos olhos, por um bolo que ela te deu de presente, por uma bala que ela entregou para você, consagrada aos demônios, aos seus filhos, ou por um pozinho que ela pode consagrar aos demônios e jogar dentro da sua casa. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu começo a passar mal, eu começo a me sentir mal quando eu estou perto de fulano, quando eu converso, é só aquela mulher chegar em casa, eu adoeço, é só aquela pessoa chegar ali, eu começo a passar mal, eu sinto calafrios, é só chegar no meu comércio, quando ela sai parece que trava tudo. Por quê? Há pessoas que andam praticamente manifestadas na terra. Da boca dela só sai maldade, só sai pornografia, só palavra de falsidade, palavra negativa. É o que está dentro dela. A pessoa só pode dar o que ela tem. Se ela tem demônios dentro dela, se ela tem demônios, os demônios vão colocar a personalidade maligna deles naquela pessoa. Porque os demônios perderam os corpos originais. Eles não têm descanso
vagando pela terra sem um corpo. Eles querem uma morada, um covil, fazer do corpo da pessoa um covil. Eles trabalham em equipes. Só a briga entre eles é uma disputa para ver quem é o líder, para ver quem é o alfa, o líder que vai dominar aquela mente. Mas depois eles se organizam contra aquela pessoa, eles se ajudam, trabalham em equipes. Por isso que a igreja precisa e depende do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, eu não posso passar para as minhas filhas o Espírito Santo. Eu posso orar. Essa herança chamada Espírito Santo, só quem pode nos dar essa herança, esse tesouro, é Jesus ou Cristo. Glória, amém. Só Jesus Cristo pode nos batizar com o Espírito Santo. Como é que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Eu, particularmente, passei 8 meses na minha vida sem pedir nada material, sem pedir nada a Deus, a não ser: Senhor, eu quero o teu Espírito. Eu não aceito ser enganado, receber um espírito enganador. Está escrito: se o filho pede pão, o Senhor não dá pedra. Se pede um ovo, o Senhor não dá uma cobra, o Senhor não dá um escorpião. Eu quero o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, meu corpo é teu. Tira de mim o que não te agrada. E eu me purifiquei, sendo solteiro, fiz de tudo por tudo para não errar diante do Senhor, pedindo: eu quero o teu Espírito, dia e noite. Os demônios fizeram de tudo para me derrubar, de tudo, e eu busquei e perseverei, até que um dia eu estava de joelhos no lugar de oração, e o Espírito Santo veio e mudou a minha vida para sempre. Glória a Deus. Eu fui blindado, cheio, selado por Deus. Esse é meu. Aqui está o selo, é meu. E aí, os demônios não podem entrar no corpo de alguém que o próprio Deus está ali, é morada de Deus. Agora, ele só entra se você fizer dele o seu tesouro. Se o teu sonho, em primeiro lugar, eu faço a corrente de libertação: Senhor, liberta meu marido, muda aquele homem, eu quero que ele largue a Dalila. Ele sai dos braços da amante e volta ainda perturbado para o lar. Quem te garante que não vai arrumar outras? Mas não é errado pedir, você deve pedir, Deus vai trazer mesmo. Você vai receber o que você está pedindo. É a